Olá, tudo bem? Vamos então agora para o capítulo 2. O capítulo 2 é intitulado Elementos Gerais do Universo. 1. Conhecimento dos princípios das causas. 2. Espírito e matéria. 3. Propriedades da matéria. 4. Espaço universal. Bom, vamos aqui. Conhecimento do princípio das causas, que seria o item 1. Questão número 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta do Espírito é não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Puxa, neste mundo. Então o Espírito já está deixando claro para Kardec. Não, vocês não terão revelado todas as verdades neste mundo, ou seja, aqui na Terra, aqui no mundo encarnado. Você tem que passar para outros estágios. Questão número 18. Um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depara. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. É uma resposta que está condizendo com a primeira. Com a anterior, aliás. Pergunta número 19. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? E aí o Espírito responde: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todos os campos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então o que ele está querendo dizer? Você vai poder aprender, a ciência está aí para ajudar vocês a aprenderem, mas até quando? Até os limites que são permitidos para que vocês aqui na Terra aprendam. E aí o Kardec faz uma conclusão. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, mais cresce sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, seja sua própria inteligência, o faz joguete dessa ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra-lhe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como se fossem erros. São outras tantas decepções para o orgulho. Questão número 20. Fora das investigações científicas, pode um homem receber comunicações de ordem mais elevadas acerca de que lhe escapa dos testemunhos dos sentidos? Resposta: sim. Se Deus julgar útil, pode revelar-lhe o que a ciência não consegue aprender. São por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Essa é uma reflexão de Kardec. Agora, pulando para o próximo, espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Matéria. Aí o Espírito responde: só Deus sabe. Entretanto, há uma coisa que vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer da ociosidade? Como poder imaginar que Deus esteve ocioso em algum momento, né? Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo
o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados em que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Vamos dar uma paradinha aqui nessa pergunta e lembrar que Kardec está na segunda metade do século XIX. Então, a matéria impenetrável era um conceito que existia à época. Pouco tempo depois, lá, já meados do século XX, poucos anos depois, vai se ter conhecimento da divisão atômica, né? Vai se descobrir o elétron, vão se descobrir por J. Thomson, vai se descobrir a radiação por Röntgen, a radiação X, e aí começa a se entender melhor que a matéria não era aquela coisa impenetrável, indivisível, tá? E veja que essa fala do Espírito antecede esses acontecimentos da ciência. Então, é uma prova clara de que o Espírito que está se comunicando com o Kardec tem o conhecimento da verdade, mas não lhe é permitido revelar. Por quê? Porque o homem vai ter que passar por esse desenvolvimento. Então, vai ter alguém que vai ter que, de uma maneira mecânica e com muita dedução, muita inteligência, perceber, né, que a coisa não era naquilo que da forma que se acreditava, que havia coisas diferentes. E ainda vai ter muitas pela frente, certo? Mas nesse ponto já ficou bastante claro. Aí depois pergunta Kardec. Kardec comenta ainda. Dentro da pergunta 22, ele faz uma outra pergunta. Que definição podeis dar da matéria? E aí o Espírito diz: a matéria é o laço que retém o Espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce sua ação. E aí, então, Kardec reflete. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. Pergunta número 23. O que é o Espírito? E o Espírito responde: o princípio inteligente do universo. Que é onde acaba remontando aquela ideia, né? O homem é uma centelha de Deus, né? Uma centelha é um infinitésimo, né, de Deus. O que é essa ideia, né? Porque o Espírito é inteligência que pode mudar, que pode transmutar, que pode atuar, que pode transmutar a matéria, ou seja lá qual for a contrapartida espiritual. Então ela é a inteligência, enquanto que a matéria é aquilo que pode ser transmutado, pode ser moldado. E aí, portanto, essa definição vem de acordo, né, com os conhecimentos mais antigos. Aí, o homem Deus fez o homem à sua semelhança. Mas não é semelhança morfológica, não tem nada a ver. É um corpo morfológico, não. É a questão da inteligência. Tá? Bom, aí na questão 23, que é o Espírito, o Kardec faz uma outra perguntinha também embutida ali.
Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito, como linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Eu gosto muito de ler isso aqui, porque isso aqui eu sempre falei nas minhas aulas de física. 24. Questão 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Aí ele responde: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa.